é a Lily. Se você é novo por aqui, você não sabe ainda quais são os meus livros favoritos, e dentre esses livros favoritos eu resolvi trazer um top 5 de quais são os melhores pra mim até hoje. Essa lista vai ser imutável? Logicamente não. Amanhã eu posso ler um livro novo, daqui a um ano eu posso ler um livro novo e gostar muito mais do que os livros que eu tenho na lista hoje em dia. Mas agora, neste exato momento, quais são os meus 5 livros preferidos, e também vou trazer 2 menções honrosas, porque se tem vídeo pra fazer ranking ou book tag, eu vou roubar. Se você é novo no canal, você não sabe disso ainda, mas agora você está sabendo. Se tem ranking, book tag, eu vou roubar. E por sinal, se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito e deixa o teu like nesse vídeo. E também vamos começar isso aqui porque eu não vou enrolar mais. A primeira menção honrosa será Um Homem Chamado Ove. Eu simplesmente amo esse livro, mas aqui eu vou falar que amo todos, então essa informação é um pouco irrelevante. Nessa história, o Ove é o principal. Ele é um senhor de idade que já não sente mais vontade e não vê mais motivos para continuar existindo. Ele é uma pessoa solitária, depressiva, sim, que ao mesmo tempo não tem amizade com ninguém, ele só arruma confusão com as pessoas, ele não tem paciência com ninguém, mas ao mesmo tempo levanta todos os dias de manhã e faz as tarefas que, segundo ele, é sua obrigação, como vigiar onde estacionar o carro, vigiar onde está o cachorro do vizinho, como tá cortado, sei lá, o mato do vizinho, se alguém tá andando de carro naquela parte ali que é proibido andar de carro, cada um tem que deixar o carro estacionado no lugar, se tá estacionado, se quebrar o portão, ou seja, ele sai futricando as coisas das casas de todo mundo do lado de fora. Logicamente, ele não invade a casa de ninguém, porque ele acha que o certo é o certo, e o certo precisa ser feito. Se ele abrir mão de olhar as coisas como estão, aquilo ali vai virar uma bagunça, vai virar um furdunço. Ao mesmo tempo que o Ove fica nessa coisa de eu preciso fazer porque é obrigação minha, ele também fica desolado porque não sabe mais o que ele tem de fazer para ser feliz, ou então ele nem sequer procura felicidade. Ele abriu mão total de tentar ser feliz também. Essa história vai para um caminho onde esse senhor vai falar coisas completamente absurdas para quem vive no mundo de hoje, para quem tem a cabeça de hoje, mas que você percebe que ele não diz de forma pejorativa e ele não diz de forma com a intenção de ofender ninguém. É simplesmente a forma como ele foi criado, o meio dele, e ele não sequer parece entender que aquela forma de fato é ofensiva ou não. Ove é simplesmente sensacional, gente. Sensacional. Sensacional. Ele é o melhor senhorzinho que eu já li. E olha que eu amo livro de senhorinha, livro de senhorzinho. Eu já falei algumas vezes que eu gosto muito desse gênero literário, mas dentre todos eles, Um Homem Chamado Ove ainda é o que me tocou de diversas formas e ainda é o que, de todos eles, o que mais me emocionou a todo momento na história, o que me deixou mais triste e alegre ao mesmo tempo. Porque isso é o que tem de melhor na história. Ele vai falar de coisas completamente dramáticas, coisas pesadas, entre aspas, assim, no caso, sentimentalmente difícil de lidar, mas tem uma tirada engraçada que você tá gargalhando e chorando ao mesmo tempo. Esse livro é sensacional. Segunda menção honrosa. Aqui vai ser um pouco estranho pra quem já tá no canal, porque eu acho que ninguém esperava, mas nesse eu vou pôr Flores para Algernon. Sim, gente. Eu demorei muito pra admitir pra mim mesma que eu gosto demais dessa história. Eu ainda gosto demais dessa história. Mas hoje ela não é o favorito dentre os favoritos para mim. Então no top 5 eu ainda não consigo encaixar Flores para Algernon, mesmo que eu ame tudo que tem aqui e eu ame a forma como o livro é escrito e eu acho ele genial. Genial. Simplesmente. Caso você não conheça a história, Flores para Algernon vai contar sobre a vida do Charlie, que é um rapaz que ele tem deficiência intelectual, então ele vai passar por várias coisas difíceis em sua vida, ninguém vai respeitar ele, vai abusar da inocência que ele tem, e de várias vezes é física, às vezes é psicológica, humilhações, que o Charlie não percebe que é humilhação, porque pra ele tudo aquilo ali é normal e todo mundo é amigo dele. Até que um dia ele é convidado para participar de uma cirurgia para aumento de QI. As coisas estavam acontecendo como toda tecnologia nova, primeiro é testado de um jeito, depois é testado em animais, e aí veio a primeiro humano para de fato passar pela cirurgia, e esse humano seria o Charlie. Ele fica super feliz, porque ele, afinal ele seria esperto. Só que gradativamente, como ele vai ficando inteligente, ele vai ao mesmo tempo percebendo todas as coisas que ele sofreu e ele vai ficando depressivo, até que ele extrapola um grau de inteligência onde todas as pessoas ao seu redor se tornam burras para ele. Nós vimos o ciclo desse personagem
nós vimos o quanto que, independente dele estar com o QI elevado ou não, ele ainda não é uma pessoa feliz, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem de respeitar as pessoas independente da forma como ela vive ou como ela enxerga o mundo. Não é porque essa pessoa não entende o que você está fazendo que quer dizer que o que você está fazendo está certo. É um livro para chorar. Me debulhei em lágrimas na primeira vez que eu li. Na segunda eu chorei, mas não tanto quanto na primeira. Foi apenas em um local, em uma cena que eu chorei. Mas ainda assim eu acho que esse livro ele é excepcional. Mas a melhor coisa que ele tem é a surpresa, já que quando eu fui ler pela segunda vez eu tinha toda a noção de como a história iria finalizar e como todos os caminhos que o Charlie iria percorrer. Eu fiquei um pouco mais insensível do que eu fiquei na primeira vez que eu li o livro, e é por isso que eu acho que hoje eu abaixo um pouquinho Flores para Algernon, porque ele é perfeito sim, ele é 5 estrelas sim, mas eu estraguei um pouquinho na minha memória a lembrança que eu tinha do livro quando eu fui, infelizmente, reler. Mas eu não acho que é inválido você reler o livro, tá? Eu não acho que é isso. Eu só creio que eu fui reler ele recente demais. Eu ainda me lembrava da história 100%. Talvez se eu tivesse deixado passar anos e anos e anos, eu não teria esse sentimento que eu tive quando eu fui reler Flores para Algernon. E agora, vamos começar o top 5, pelo amor de Deus, porque eu ainda não fiz o top 5. Em quinto lugar está Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Primeiro, eu amo essa autora. Segundo, eu gosto muito de histórias onde ela vai trazer um drama familiar de forma simplista. Ela não vai ter reviravoltas, não vai ser aquela história cheia de perequetagem, aquela história que vai te dar susto, que vai te arrancar emoções fortes. Eu gosto muito, 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 muito de histórias que elas também são lineares. Histórias que não vai ter grandes rebuliços, histórias que você vai simplesmente entrar numa vanzinha, num carrinho e vai viajar pelo país. E é isso que Leve-me com Você vai trazer. Vai trazer duas crianças, um mais adolescente e o outro ainda mais novo, e um cara mais velho, onde ele vai pôr essas crianças dentro do teu carro, da sua van, na verdade. Eu acho que é um motorhome, alguma coisa assim. E eles vão viajar para um local específico para ele fazer algo lá, do qual eu não vou dizer para não dar spoiler. O motivo dessas crianças estar com esse homem é porque o pai das crianças foi preso por multa de trânsito, por dirigir embriagado, algo nesse sentido. E elas não têm com quem ficar, a mãe sumiu no mundo. O cara que tá viajando, que parou ali pra mexer na van, já que o pai das crianças é mecânico, ele acha tudo muito estranho, ele acha irresponsável da parte do pai largar duas crianças com um completo desconhecido, mas ele sabe que, querendo ou não, ele sabe da sua própria vida e ele sabe que ele não vai fazer nada com as crianças. Ele aceita sim pôr as crianças e viajar com elas, e é essa jornada de conhecer um ao outro, de se apoiar de alguma forma, desse homem mais velho também se apoiar emocionalmente nas crianças e vice-versa, e eles criarem um laço afetivo enquanto viajam, que é perfeito nessa história. Perfeito nessa história. Esse livro ele vai ser sim emocionante, mas de uma forma muito menos dramática que seria os outros dois anteriores. É essa linearidade que deixa a história tão real, que deixa a história tão possível de acontecer com qualquer um e faz eu gostar demais, demais de toda a trajetória que tem nessa road trip e toda a trajetória que faz eu pensar que para uma história ser boa, ela não precisa ser bombástica. Ela pode muito bem ser um arroz e feijão bem feito. E é isso que Leve-me com Você. Um arroz e feijão bem feito pra cacete. 4. Se você é inscrito do canal, você já sabia que em algum momento ia purpurinar tudo. E o momento é agora. Eu trouxe A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Esse é um sci-fi. Ele seria um cozy sci-fi, porque ele tem aquela vibe um pouco realmente de aconchegante numa história de sci-fi. Por que eu chamo de purpurina? Porque ele brilha e também por motivos de que a história ela traz algo de abranger todas as espécies, todas as classes, todas as pessoas, todos os tipos de pessoas e todos os tipos de culturas diferentes que a autora emprega em tua história. E é por isso que eu acho que purpurinar seria um ótimo adjetivo para essa história. Nós vamos estar dentro de uma galáxia, dentro do Império Intergaláctico, uma organização que vai falar o que cada espécie precisa fazer para coexistirem. Os humanos aqui explodiram o planeta, não de forma literal, mas quase isso. A Terra não é mais habitável e poucos humanos entram em uma nave para tentar de alguma forma sobreviver. Eles são resgatados por seres de outras espécies e encontram um lugar para sobreviver nos planetas ou também numa nave, uma nave residencial para que a humanidade consiga novamente voltar a prosperar. É um livro que ele vai falar sobre pessoas que estão dentro de uma nave chamada Andarilha e essa nave fabrica buracos de minhoca pela galáxia fora. Dentro da nave tem vários seres de várias espécies, das quais eu não vou entrar em detalhes porque são muitas espécies diferentes e cada espécie
tem o seu detalhe específico que vai ficar um vídeo gigantesco. Caso você queira saber mais sobre espécies diferentes, sobre como que a Becky Chambers entrelaça todas essas relações, assista um vídeo que eu fiz de resenha, eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo apenas sobre essa tetralogia e o quanto que ela é boa, é mágica e maravilhosa. O que eu vou falar aqui só para finalizar sobre esse quarto top aqui, é que é uma história que ela vai trazer emoções humanas, direitos de cada ser, preconceitos que uma pessoa pode ter com a outra, o quanto que culturas diferentes não tentam, mas muitas vezes não conseguem coexistir, mas o importante é tentar. Preconceito seja de raça, aqui de espécie, de cultura, religião, forma de viver, problemas físicos que teriam entre uma espécie e outra. Uma espécie tem preconceito com a parte física de outra espécie e N outras coisas. A autora, ela trabalha de forma leve, muito leve, todas essas diferenças e o quanto que é importante a gente saber coexistir independente das diferenças de cada um. Já panfletei essa história mais do que tudo, assiste o vídeo resenha, como eu comentei, que lá vocês vão saber um pouquinho mais. Vamos agora pro top 3. Em terceiro lugar, eu decidi botar um livro, porque eu decidi na minha cabeça também não repetir autor, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse Octavia Butler, não vão ter 2 livros da Octavia, eu não vou repetir autor. No terceiro lugar, ficou O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Esse aqui é um livro de uma trilogia de fantasia, onde a Suma ainda não publicou o terceiro, por sinal, Suma, a gente tá esperando, por favor. Termina essa trilogia, por favor. Mas ele já foi publicado pela Leia há uns anos atrás. É uma história que vai contar a vida de um personagem desde a sua infância até o momento que eu tô. No final desse livro, ele já é um adulto de 20 e poucos anos e ele passa o pão que o diabo amassou, porque ele é um bastardo. Todas as pessoas que estão no reino fazem de conta de que ele não existe, mas ele se torna, pela surdina, o carrasco do rei para resolver problemas políticos. Foi por esse motivo que o rei aceitou o seu neto bastardo ali na corte. Fitz, que é o nosso bastardo, vai tentar achar o teu lugar no mundo, vai tentar entender como a política do reino funciona, por que ele é tão injustiçado só pelo fato do pai e da mãe dele não serem casados, quem é a mãe dele porque ele nem sequer se lembra, ao mesmo tempo que ele faz algumas amizades, tem pessoas do seu próprio sangue que decidem que aquele bastardo é um problema para a linhagem da corte, é um problema para a linhagem política do reino. Fitz se torna uma ameaça perante algumas pessoas que estão ali em volta desse reinado. É uma história que vai contar a construção de vida de um personagem, a construção de personalidade desse personagem. Vão ter seres mágicos, sim. Aqui nós temos algo chamado de talento, que é uma espécie de telepatia que as pessoas se comunicam mentalmente umas pelas outras. Tem também a manha, que é quando um humano se comunica e estabelece coisas mentais com um animal. Não sei exatamente quais animais, até que ponto pode ser animais, mas alguns animais aqui já foram estabelecidos que é possível você ter a manha. Esse humano que utiliza de manha, ele começa a ter aspectos animalescos. Seja ele se portar como, sei lá, se ele se ligou a um cavalo, se portar como um cavalo, não ter mais tanto raciocínio lógico como um ser humano poderia ter, e N outras coisas que seria típico do animal que ele ligou à sua mente. A manha é algo extremamente mal visto. E o Fitz, adivinha o que ele tem? Desde o começo ele precisa esconder essa coisa mágica que nasceu com ele, porque o reino vai trucidar esse moleque se souber que ele tem manha, porque além dele ser um bastardo, ele ainda é um carrasco do rei na surdina. Ele ainda tem uma coisa mágica que todo mundo fala que é ruim, que é mal visto, que é mal feito. Ou seja, Fitz veio para sofrer, entendeu? Esse aqui é um livro que sim, vai ter sofrimento demais desse cara. Chorei horrores no primeiro livro por uma coisa que eu não vou falar para não ser spoiler. E teve uma cena e duas, na verdade, teve 2 cenas aqui também que pra mim foi extremamente emocionante. Eu não cheguei a chorar, mas lacrimejei de leve. Se você não conhece a trilogia da Saga do Assassino, cara, perfeita. Até aqui eu terminei o 2, né? Li o 1 e o 2. Até aqui, perfeita, uma das melhores fantasias que eu já li. Indo agora pro top 2, porque a gente precisa finalizar esse vídeo em algum momento. Em segundo, eu trouxe uma trilogia de sci-fi, mas aqui eu não vou trazer o primeiro, que é o Red Rising, porque ele não é o meu favorito dentre os 3. O que eu mais gosto é Filho Dourado, que é o segundo volume. Por que eu gosto mais desse segundo? Porque pra mim, o desenvolvimento do principal, o desenvolvimento da revolução e o desenvolvimento de toda a guerra que está dilacerando todas as coisas aqui, é mais emocionante. Esse é um livro que ele não tem barriga, ele não tem furo e ele não tem nenhum trecho que eu acho que apela
apela demais para emocional, como aconteceu em um momento no livro 1 e em um momento no livro 3, que fez eu abaixar meia estrela de cada um dos dois livros. Pra mim, esse daqui é perfeito. Se você nunca ouviu falar de Fúria Vermelha, que é o nome da trilogia, mas acho que no Brasil é realmente Red Rising, essa aqui é uma distopia onde os humanos, eles meio que deram ruim na Terra e eles decidem colonizar os planetas e luas do sistema solar. A humanidade é dividida por classes e as classes aqui, elas são colorações, seja do seu olho ou do teu cabelo, e também as formas físicas vão modificando conforme a tua classe. Ocorrem modificações genéticas onde cada classe ela tem uma característica física específica. Por exemplo, os vermelhos aqui, eles têm literalmente o cabelo e a coloração dos olhos vermelhos. Os ouros, eles têm o cabelo e a cor do olho dourado e assim por diante. Os rosas, a mesma coisa. Só que eles também têm portes físicos diferentes. Por exemplo, os ouros, que são as elites, eles são muito grandes, muito fortes, eles têm estrutura, seja óssea ou muscular, muito bem desenvolvida. Já os vermelhos, eles chegam a ser franzinos e raquíticos e muito pequenos também, porque eles não têm desenvolvimento biológico suficiente para se deparar com um humano normal que seria hoje em dia. Eles estariam quase como se fosse uma espécie de desnutrição. A revolução começa no primeiro livro porque a classe vermelha descobre que, na verdade, o que eles têm de fazer é uma completa farsa. Eles estão apenas sendo explorados e escravizados pelos ouros e que cada cor ela é submissa ao ouro de alguma forma, mas que os vermelhos ainda assim são os mais lascados que rola aqui nesse local. Caso você não saiba disso e você queira saber um pouquinho mais, eu também tenho uma resenha específica dessa trilogia. Vão dar uma olhada. Se você gosta de distopia, se você gosta de sci-fi e você gosta de coisas violentas, porque sim, esse livro é para maior de 18, pega Red Rising para ler, porque é simplesmente sensacional, sensacional. Eu adoro essa trilogia e o segundo, dentre todos, pra mim é o melhor. E por último, assim, surpreendendo 0 inscritos, eu vou falar qual é o meu preferido, dentre todos os preferidos. Oh, como ela é misteriosa. Quem será? Quem será? Pera que eu vou pegar, entendeu? Vou fazer aqui, ó, um suspense. Peguei o livro e assim, gente, sério, eu tô querendo fazer suspense pra quem? Eu panfleto essa porcaria dessa história em tudo quanto é lugar. Seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, por WhatsApp, no clube do Catarse, seja em tudo quanto é canto que eu vou, eu panfleto essa bagaça. E o meu preferido é Palavras de Radiância, gente. Palavras de Radiância. Stormlight Archive, que em português é Os Relatos da Guerra das Tempestades, o nome dessa série. Tá pra sair Sacramentadora mês que vem. E sim, eu já passei meu cartãozinho na trama. Cara, esse livro, ele é sensacional. Sensacional. Eu gosto muito do primeiro, que é O Caminho dos Reis. Mas entre os dois, eu também prefiro Palavras de Radiância. Porque O Caminho dos Reis, ele tem uma lentidão de introdução de história. E ele tem a apresentação dos personagens que, óbvio, precisa ser feita. Eu não vou chegar na história sabendo quem é quem. E aqui no segundo, tem alguns personagens sendo apresentados sim. Tem algum personagem sendo introduzido sim. Mas eu tô tendo mais o desenvolvimento de todo mundo que eu já conheço há 1.200 páginas atrás. Nós começamos a ter toda a parte mágica um pouco mais explicada, mas ainda assim não tão explicada. O Brandon, ele faz mistério até o final e eu não sei se Sacramentadora vai trazer muitas respostas ou ainda não. Nós ainda ficamos nas desconfianças do que aconteceu com Dalinar, o que aconteceu com a Shallan. Tem mistérios ainda que envolve o poder mágico em si, o que é a Cosmere, o que é o Odium, o que é o Adonausium que tem aqui nessa história, o que são os Parshendi, ainda temos dúvidas. Chegamos no final do segundo livro e ainda temos dúvidas, mas pra mim o que tem de mais perfeito em PDR é: nós já gostávamos de alguns personagens, mas aqui ele consegue fazer que nós gostemos até dos que a gente não gosta. A gente passa a ter uma espécie de apego e carinho até pelos personagens que nós odiamos nesse livro. E ainda assim, eu sinto que é como se eu estivesse do lado desses personagens e a gente estivesse indo para uma guerra iminente, porque eu passo tanto tempo do lado deles que se torna uma espécie de convívio, realmente. E esse livro, pra mim, pelo menos, eu não senti que ele tem uma barriga em nenhum momento. O início, ele é, sim, um pouco mais introdutório, ele é, sim, um pouco mais arrastado. A primeira e a segunda parte do livro, se eu não me engano. Mas eu ainda não considero uma barriga, eu não considero um ritmo desacelerado. Eu, pelo menos, quando eu li super rápido, eu li super bem. Alguém pode falar que teve essa espécie de experiência, mas eu, pelo menos, não senti. Das 2 vezes em que eu li, para mim o ritmo desse livro, ele é maravilhoso. Ele começa linear, desenvolvendo coisas, e aí ele vai elevando, aumentando a tua curiosidade, e no final ele tem um ápice absurdo,
que pra mim são 1.200 páginas, 1.200, sei lá, 1.300, vamos arredondar. 1.300 páginas de pura emoção. Eu li esse livro em 10 dias, de tanto que eu gostei dessa história. E na segunda vez que eu reli, eu também reli ele super rápido. Mesmo que eu tinha dado meta de 2 meses, eu acabei terminando antes. Se você não conhece o Stormlight Archive ainda, pelo amor de Deus, vai conhecer. Pelo amor de Deus, vai conhecer. Gosta de fantasia? Gosta de fantasia épica? Ai, mas o livro é gigante. Não interessa. Você pode ler vários livros mais ou menos menores. Então lê um livro top pra caramba, que é muito bom, mesmo que ele seja grande. Comece ali pelo Caminho dos Reis. Ah, eu nunca li nada da Cosmi. Não precisa. Não precisa. Eu acho que as pessoas, eles fazem uma espécie de pânico em relação a Cosmi, como se, se você começar por Caminho dos Reis, você vai perder a experiência X. Se você começar por não sei o que, você vai perder a experiência Y. Não, não vai. Você só vai ficar sabendo de coisas em ordens diferentes. Talvez, se você não ler um livro aqui, outro ali, por exemplo, uma novela que não tem no Brasil ainda, ou Warbreaker que não tem no Brasil ainda, você pode sim perder uma pequena referência que teria no Warbreaker em relação ao segundo volume do livro, mas ainda assim dá pra você entender tudo. É apenas referência e easter egg até o segundo volume. A partir daqui pro terceiro, eu não posso dizer com certeza porque eu não li o livro 3. Então tô dizendo até Palavras de Radiância. Dá pra você ler de boa. Você não precisa ler Mistborn, você não precisa ler Elantris, você não precisa ler mais nada da Cosmere se você não quiser. Comece pelo Caminho dos Reis caso você queira, porque querendo ou não, é sim a melhor história do Brandon Sanderson das que eu li até hoje. Muita gente fala pra se começar por Elantris, mas eu discordo muito. Pra mim, Elantris, ele não é um livro muito bom. Ele tem problemas de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de fantasia, ritmo e também o clichê de tudo se resolve da forma mais fácil possível. É a minha opinião sobre Elantris. Eu não acho um livro ruim, mas pra mim também não é uma boa entrada pra você começar a conhecer a história e a escrita do autor. Se você tem medo realmente de começar por Stormlight, vai por Mistborn, a primeira era de Mistborn, que ainda assim ela é muito boa. Eu acho que a escrita do Brandon aqui no caso em Mistborn, é completamente diferente de Elantris, tem uma discrepância absurda de um livro pro outro, e ainda assim é muito boa, mas Caminho dos Reis, ele é perfeito. A escrita do autor é perfeita em Caminho dos Reis. Eu entendo que muita gente pode não gostar, ou pode não ser o gênero que ela curte, mas a evolução de escrita dele é gritante de Mistborn para o Caminho dos Reis. E Elantris, nossa, é outro rolê. Parece que foi outra pessoa quem escreveu. Pois é, eu disse que eu não ia repetir autores, né? Porque a minha vontade também era botar o terceiro livro da primeira trilogia de Mistborn, que é O Herói das Eras. Eu simplesmente amo esse livro, o desenvolvimento que tem nele ali, eu não vou dar spoiler, então não vou contar de fato o que acontece, mas toda a trajetória do terceiro livro, ela é empolgante, ela é emocionante, eu fiquei acelerada enquanto eu li aquele livro, e o final eu fiquei em completo choque pela coragem do cara. Eu ainda não acredito que o Brandon Sanderson teve a coragem de fazer o que ele fez, sério mesmo. Eu não achei ruim, achei perfeito. Sensacional, mas eu fiquei em choque. Se você não conhece o autor, gente, vai ler outra coisa. Não quer ler O Caminho dos Reis, porque é muito gigante? Lê Mistborn. Tá pra trama lançar esse ano também em algum momento, viu? E o top 5 mais menções honrosas foi esse. Como eu disse, o primeiro lugar não surpreendeu ninguém que já tá aqui nesse canal há um tempo, mas caso você ainda não estivesse, se inscreve aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, deixa o teu like nesse vídeo também. Obrigada por você ter assistido até aqui e deixa nos comentários, caso você queira, qual é o seu top 5 dos melhores livros que você leu até hoje na sua vida. Beijo e te vejo no próximo vídeo.